na verdade, assim, essa demanda realmente é, né, da federação, e o Ministério, né, está super envolvido nisso, e já estão vendo até hospitais, tudo, né, doutor Arthur? Mas vai dar certo. Boa tarde. Parabéns por todas as apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Arthur, né, que eu quero a resposta pelo Ministério da Saúde. A gente está vendo um avanço muito grande no tratamento. Nós, como tratadores, eu sou Ieda, tá? Ieda Pinto, hematologista do Hemocentro do Pará. E, claro, nós ficamos super felizes, né, com os avanços no tratamento. Mas eu ainda tenho uma preocupação grande, principalmente sendo da região norte, com o diagnóstico. Tá? A gente vê ainda, nós, lá no nosso hemocentro, graças a Deus, nós temos um excelente laboratório, né, de hemostasia. Nós damos diagnóstico das coagulopatias, de inibidor, titulagem de inibidor, mas nós ainda vemos que tem muita dificuldade de diagnóstico, até mesmo de hemofilia. Mesmo nós possuindo esse laboratório, às vezes um paciente que mora mais afastado, ele tem muita dificuldade de chegar no hemocentro, e, às vezes, a gente dá diagnóstico de um paciente que já está até sequelado, né, da criança que leva... A gente deu um diagnóstico mais ou menos recente de uma criança com 9 anos de idade, que era tratado no interior, lá, junto da Transamazônica, que era tratado como doença reumática, né? Então, eu tive agora recente, lá em Boa Vista, e a gente viu também a dificuldade que eles têm. E, vendo o doutor César Garrido agora, que o número de hemofílicos lá aumentou muito, porque eles têm recebido muito paciente da Venezuela, né? Tem muito paciente hemofílico venezuelano indo tratar lá em Boa Vista. E o fator 8, a gente sabe de uma dificuldade logística, né, na dosagem do fator, né, dos fatores de coagulação. Eles não são estáveis. É trabalhoso levar uma amostra para um outro centro para fazer diagnóstico. As distâncias são muito grandes. O Ministério da Saúde tem alguma coisa em mente, está pensando nessa parte do diagnóstico também, de como a gente vai conseguir melhorar o diagnóstico, tanto das coagulopatias, como também da pesquisa do inibidor, que, apesar de não ter tanta dificuldade na logística, porque aí já é uma imunoglobulina, mas, às vezes, o hemocentro não tem condição de fazer uma coisa que não é tão difícil, que é a pesquisa do inibidor e a titulagem do inibidor. Obrigado por essa pergunta. Também sou de Belém do Pará, vi pelo sotaque. Apesar de que ainda não conhecia o Hemocentro de lá, tá faltando esse convite. Então, já está convidado. Pronto. Eu vou dividir a fala com a Luciana, mas trazendo um pouquinho nessa questão do fortalecimento e de maior discussão sobre a atenção especializada, apesar de termos algumas especialidades que são mais direcionadas, uma parte do nosso trabalho como coordenação de sangue, como departamento de atenção especializada, é trazer esse debate para as pessoas. Não são só as 6 especialidades que estão em foco dentro do programa Agora Tem Especialistas. É todo o fortalecimento da atenção especializada. E aqui é algum trabalho que a gente tem feito bastante, Luciana. O quanto a gente consegue dar potência para os hemocentros nesse local, considerando que os hemocentros já estão disseminados no território. Nós temos 33 hemocentros públicos no país, com as suas dificuldades também, e vai toda a questão de se fazer políticas públicas para um território como o território brasileiro, que é bem amplo, com diversas questões, com dificuldades de acesso, muitas vezes, e que precisam ser pensados também nessas dificuldades. Então, nesse momento, algo, e toda essa discussão da MSUBAB tem dado visibilidade para esse esforço que a gente tem. A gente vai transformar isso numa oportunidade. Então, a sua pergunta é muito potente. Trouxemos essa discussão, como podemos encaixar dentro do programa Agora Tem Especialistas, que é como Tânia tem já pontuado isso muitas vezes para a gente lá no Ministério, e como a gente já aproveita essa oportunidade para trazer outras dificuldades e conseguir resolvê-los. Uma das coisas que a gente se preocupa bastante é essa questão do diagnóstico, né? E a necessidade de
de estruturação e dos laboratórios de coagulação. São laboratórios muito sensíveis e são laboratórios também que exigem... são caros quando você usa baixos volumes. Eles não são tão caros quando você tem um volume muito grande de amostra, um volume maior de amostra, mas quando você tem poucas amostras, é difícil fazer, é difícil validar, é difícil ter reprodutibilidade. Então, são laboratórios que têm suas sensibilidades e delicadezas. E aí a gente está, com a Melina, com a Vera, com a área da coordenação, trabalhando para a gente montar uma estratégia de regionalização desse laboratório. Então, a gente já começou a levantar o diagnóstico, como está a rede de laboratórios hoje. Né? Todo mundo que é de Hemocentro já recebeu isso. Né? A gente está compilando, conhecendo os dados que foram respondidos, para que a gente possa, e aí a gente já conversou com a Tânia, para pedir o apoio da federação, o apoio da WFH, para a gente poder transportar essas amostras. Esse transporte é delicado porque é congelado, mas, de uma certa forma, talvez essa seja a solução para que a gente garanta que todos os pacientes terão acesso a todos os exames que precisam ser feitos, todas as tecnologias que precisam e que devem estar disponíveis para os pacientes, e no período certo, né? E em laboratórios que sejam preparados e confiáveis. Então, o que a gente queria era aproveitar a estrutura da hemorrede, como o Arthur falou, a potência que a gente já tem instalada no território brasileiro, que é a hemorrede nacional, e otimizar, né, o recurso, aproveitando os laboratórios que já existem, que já estão preparados para receber amostras, e aí a gente vai ter um ganho de escala. Né? Então, eu sei que, em algumas regiões, o número de pacientes não é tão grande, então isso é uma dificuldade, mas é coleta onde o paciente está, porque o paciente não precisa vir coletar. A amostra pode ser transportada. Já fazemos isso com doadores de sangue. Cada vez mais a hemorrede, nós tivemos a oportunidade de ver como a França faz isso. A França inteira doa sangue e 4 laboratórios fazem os exames dos doadores. Então, é uma centralização, escala de centralização muito interessante. E a gente, no Brasil, já começou a fazer. Né? Com alguns estados já têm a centralização estadual, né, isso já acontece, essas experiências precisam ser conhecidas e valorizadas, e a gente já tem uma centralização regional com os doadores de sangue, nos testes NAT. Então, aproveitar essa experiência que a gente teve, esse aprendizado, e colocar isso também a favor dos pacientes, para que não só o paciente com doença falciforme, não só o paciente com coagulopatia, o paciente com doença falciforme também, e outros pacientes que necessitam, os pacientes hematológicos de uma forma geral, precisam de exames muito especializados, precisam de exames mais... que tem uma dificuldade de você ter em todos os lugares. Então, aproveitar essa potência da hemorrede, centralizar isso e garantir que todo mundo tenha o seu exame, tenha o seu monitoramento bem feito, o seu diagnóstico feito também no momento certo. E aí a Melina está me lembrando aqui que a gente também está trabalhando a questão do diagnóstico clínico. Né? Quer dizer, trabalhar com quem está vendo o paciente, mesmo que ele não tenha ainda o exame, mas desconfiar do diagnóstico. Né? O pessoal que está na atenção primária, o pessoal que está na pediatria, porque uma criança que chega com 9 anos... assim, é doloroso. Né? Então, ele foi visto 9 anos por alguém ou por alguns profissionais e, assim, desconfiar, virar um pouquinho a chave. Então, a gente está tentando trabalhar esses dois momentos, né? O momento do diagnóstico clínico e o momento também do diagnóstico laboratorial e do monitoramento, que é um paciente que não vai prescindir de um laboratório especializado bom e robusto nunca, né? Ele vai precisar disso durante a vida inteira. Então, é mais ou menos obrigada. isso. Eu queria só acrescentar uma questão, de novo, que a gente acaba sempre falando, que é a necessidade de, como indivíduos, como pessoas nos territórios, a gente lembre que a gestão do SUS ela é feita de forma tripartite. A gestão do SUS não é feita apenas pelo Ministério da Saúde. Além do governo federal, os governos estaduais e municípios têm uma atuação
essencial, inclusive de dialogar com o Ministério da Saúde. A gente tem vários esforços de acompanhamento, a gente tem o acompanhamento de todos os estados e, muitas vezes, uma dificuldade de dialogar com as dificuldades. E a gente está pronto para ajudar ali. Então, a dificuldade é essa, não, mas aqui a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que propor soluções que sejam sustentáveis, bem estruturadas, para que no outro mês não tenha um problema novamente. E aí tem o nosso papel como usuários do Sistema Único de Saúde, até não usuários, para quem acredita que existe um não usuário do Sistema Único de Saúde, cobrar dos nossos gestores locais, cobrar dos nossos gestores estaduais sobre como tem sido essa articulação em relação ao sangue, como tem sido a autorização de alguns serviços, e vindo do Pará, entendo muito bem como é que isso funciona, as dificuldades que a gente vivia lá, e aí trazer essa cobrança para o Ministério de forma mais estruturada. Não só tentamos fazer isso, precisamos estruturar, e aí o Ministério, com certeza, tem essa vontade, inclusive, de auxiliar nessas implementações. Pessoal, nós temos aqui... Desculpa, presidente. A senhora conclui, depois eu trago novas informações. Tá, só bem rapidinho, dizer que essa nova gestão, doutor Arthur, doutora Luciana, realmente... E com o time de vocês da coordenação, maravilhoso, permanente ali, nota 1000. Bom, mas o que eu queria falar é o seguinte, que vocês realmente... O problema vem há muito tempo. E não é só Pará. É São Paulo, né, que é o estado mais top do mundo aí. Mas, assim, tem problema. Não é porque é um estado desenvolvido. E dizer o seguinte, o problema está aí, vocês já estão encontrando solução, o caminho certo, que vai se perpetuar, porque é o caminho, levar-nos à mostra, sem ter que fazer a pessoa viajar, pagar uma fortuna, TFD e tudo mais. E dizer que o César Garrido, a Federação Mundial de Hemofilia, tem um programa PACT para ajudar os países que trabalham, né, com Ministério, Federação. E nós temos um valor fornecido pela Federação Mundial e vai ser renovado, doutor Arthur, esse PACT para até 2030, né? Então, assim, César, obrigada milhões, porque... E agora veio no momento certo, porque é uma gestão que faz, né? Que vê o problema, mas faz, resolve. Isso que tem que fazer. E dizer para as associações que se juntem aos hemocentros, os hemocentros que falem para as associações as suas demandas para resolver. Como o doutor Arthur falou, tripartite. O SUS é isso. Então, vamos trabalhar nós também. Pronto, desculpa. Desculpa, só acrescentar só uma coisinha. Desculpa, você falou que não tinha pergunta. Réplica, tréplica, tá tudo certo, gente. Por favor. Não, mas nessa questão do diálogo tripartite, a gente tem um trunfo na questão do sangue, que é a hemorrede. A hemorrede atua num local importante na organização no Estado, ligado ao Estado, fazendo essa conexão com o Ministério da Saúde e dialogando direto com os municípios. Então, essa canalização que pode ser feita, até da gente fazer as centralizações que a gente tem discutido em algumas questões, tem sido muito potente. Desde que eu e a Luciana chegamos, e Luciana vindo da hemorrede depois de muito tempo, a gente tem feito um diálogo muito potente com os hemocentros. Com essa... propósito, inclusive, de cobrar dos gestores estaduais esse contato com o Ministério. Então, isso tem funcionado muito bem. Gostaríamos de avançar ainda mais. Temos estruturado alguns momentos com a hemorrede no próximo ano. Tivemos agora, na segunda-feira, eu não sabia, eu nem fui convidado para isso, mas apareci lá de surpresa para discutir. Apareci lá e a gente tem tido uma boa resposta dos hemocentros nessa conversa. Então, eu faço mais uma vez esse pedido de chamem a gente para esses diálogos que a gente está disponível. Pronto, acabei. A ideia não é cortá-los. A doutora Luciana está pedindo a palavra. Eu preciso dar uma informação.
Nós temos mais 2 perguntas que serão feitas agora de forma objetiva, resposta objetiva. A gente tem um coffee esperando lá fora, bem gostoso, quentinho. E depois, claro, que nós vamos ter outro momento aqui para perguntas e respostas ainda no dia de hoje. Mas agora... É só uma informação. Por favor. A Vera me lembrou aqui, cochichando aqui no ouvido, que a gente já tem também a organização da avaliação externa da qualidade dos laboratórios de coagulopatia. Então, isso está tudo montado, o recurso já foi descentralizado, já está, o Hemocentro de Campinas já está preparando, a Universidade de Campinas já está preparando, então esses laboratórios também vão ser qualificados a partir dessa estratégia, que já está pronta para começar. Perfeito. O encontro é para isso mesmo, né? Para que as perguntas surjam e as respostas estão aqui. Temos as 2 últimas perguntas inscritas nessa rodada, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o Dr. Arthur. É sobre o emicizumab. Ele foi ampliado agora, né, para crianças até 6 anos. Aí eu queria saber, de 6 anos até 6 anos, ele continua até quase 7 anos. Ele continua para o resto da vida tomando emicizumab ou interrompe? Continua. O paciente que entra no emicizumab, continua no emicizumab. Certo. Outra pergunta. O emicizumab, ele pode ter inibidor com o emicizumab? Se quiser, eu respondo. Muito técnico. Eu estou fazendo meu R3 em hematologia e hemoterapia, mas não ainda tem coisas muito específicas. Mas existem, sim. Uma das complicações relacionadas ao tratamento do emicizumab é a formação de anticorpo antidroga. Não é comum, certo? É bem raro. E não necessariamente a pessoa perde a resposta ao emicizumab. Então, tiveram pacientes nos estudos que desenvolveram anticorpo antidroga e que continuaram usando sem perda de eficácia. Aí o pessoal da Rocha ali atrás vai me ajudar. Teve um paciente que Hã? 1%. Mas eu me lembro do estudo pivotal dos 3 pacientes que desenvolveram, né, a incidência de 1%, só um paciente saiu. E os outros 2 dos 3 ainda continuou com eficácia. Né? Então, assim, a incidência é muito baixa. Eu posso dizer a minha vivência de Ceará, a Melina pode dizer, né, Brasil todo como coordenação. Eu não tenho nenhum paciente, a gente tem mais de 30 pacientes utilizando, né, alguns de 2021, outros de 2024, nenhum desenvolveu anticorpo antidroga. Tá? E aí, no Brasil, eu não sei se tem alguém. Última pergunta antes do coffee. Aqui. Eu acho que... Não? Aqui. Olá, boa tarde. Me chamo Edmilson, eu sou do estado do Amapá, do extremo norte do Brasil. Só uma contribuição aqui em relação ao diagnóstico de hemofilia. Se no Pará já teve essa dificuldade, né? Imagine lá no meio do mundo, que é separado totalmente, né, do restante do Brasil. Eu recebi o diagnóstico de hemofilia A em 2001, quando eu tinha 1 ano de idade. E quando eu tinha 21 anos, eu sofri um trauma que me levou a uma cirurgia na cabeça, que o fator 8 ele não estava solucionando a questão da hemorragia. E aí foi-se ver essa questão de saber se realmente era hemofilia A ou era hemofilia B. E aí o meu irmão ele mora no interior do estado, né, do Amapá, que atende também lá, o Hemocentro atende, e ele fez o exame para saber se era hemofilia A ou hemofilia B, e foi diagnosticado com hemofilia B. Mas isso foi muito tempo depois, porque desde 1 ano eu fui diagnosticado com hemofilia A, e somente em 2021 que eu fui saber o real diagnóstico, que era hemofilia B. Ou seja, eu fiz um tratamento durante 21 anos aí de hemofilia A para saber que eu estava tomando o fator errado.
Eu cheguei aí em Belém do Pará para fazer o exame, para saber se eu tinha hemofilia A ou hemofilia B, mas esse exame nunca chegou na mão da doutora durante o tempo que eu fiz o tratamento no Hemoap. E essa questão do estado ser no norte do Brasil, ser distante, né, de outros dos centros da região sul, sudeste, fez com que as pessoas que possuem hemofilia normalmente possuem hemofilia A. Então, se ele é hemofílico, então vamos dar o diagnóstico de hemofilia A. Então, não teve um diagnóstico correto e lá no estado nós temos 41 pacientes de hemofilia A e somente 3 de hemofilia B, que inclusive os 3 estavam com o diagnóstico errado de hemofilia A e foram saber durante muito tempo depois. Então, os 3, eu, meu irmão e mais outra pessoa, que é o presidente da Associação dos Hemofílicos. Então, são avanços que agora estão acontecendo, né, e que devem ser vistos pelo Brasil todo. É um avanço que ele deve ser realizado. Nós não possuímos insumos para fazer o diagnóstico, né, de hemofilia. Então a gente depende de outros hemocentros para fazer não somente o diagnóstico, como também o tratamento. Inclusive o presidente da associação, ele está fazendo o tratamento de prótese do joelho. Então, ele está aderindo ao tratamento e ele está buscando uma qualidade de vida melhor. Isso já é um avanço. Perfeito. A gente agradece o seu relato aqui. A gente estava já preocupado há uns 15 minutos com o adiantado da hora. A presidente Tânia aqui já me olhando desde as 4 da tarde, já são 4h20. A gente tem um cronograma, muitíssimo obrigada. Caso existam outras informações a serem repassadas, eu penso que, de forma privada ou no particular, durante COF, essa conversa pode continuar, mas a mim cabe aqui cumprir o máximo possível do nosso cronograma. Então, gente, se vocês observarem ali, a gente está um pouquinho atrasado em relação ao coffee break, então nós vamos encurtar o tempo. A gente vai ter conforme está ali, até as 16h50. Serão 30 minutos de coffee. Contamos com todos aqui. Contamos com todos vocês aqui às 16h50. Muito obrigada.